Parece muito básico, mas tem algumas diferenças entre osciloscópios. Tu vai ver que tem uns detalhes. Claro, a raiz do negócio é igual. A ideia é a mesma, mas tem diferença de configuração. Então, tu vai ter que dar uma... Então, aqui a gente tem a configuração de escala de tensão máxima. Ela já é menos curva. Mais ainda, mas quanto mais eu dou zoom na curva, toda a curva vira uma reta. Então aqui a gente tem, é só um desenho, né, de um display do osciloscópio, bem básico, para a gente entender a linha vertical, que é essa linha de tensão que a gente tem, e a linha horizontal, que é a linha do tempo. Só que nessa linha vertical aqui, a gente pode fazer análise de sinais como corrente, a gente pode fazer análise de sinal de tensão. Em alguns equipamentos a gente consegue ter aí acessórios e trabalhar com pressão, que ele já faz esse cálculo, disponibiliza a pressão, né, coleta através de tensão o sinal e transforma, o software transforma em pressão. Dependendo, né, depende do equipamento. Depende do equipamento, exatamente. Normalmente o osciloscópio é uma grandeza versus o tempo, né? Então, normalmente o que tu vai ver, se for pressão, tensão, corrente, é sempre em relação ao tempo. Exato. É uma grandeza elétrica em relação ao tempo. Hoje... Parece muito básico, mas tem algumas diferenças entre osciloscópios. Tu vai ver que tem uns detalhes. Claro, a raiz do negócio é igual. A ideia é a mesma, mas tem diferença de configuração. Então, tu vai ter que dar aprender como é que o teu funciona. Esse é um detalhe legal. Uma coisa que você consegue mudar, por exemplo, na tensão aqui, se eu botar 2 canais nesse display, eu consigo alterar a tensão de cada um dos canais individual, porém o tempo ele vai ser sempre o mesmo para os dois. O tempo eu não consigo colocar de forma diferente. O tempo ele vai ser igual para indiferente a quantidade de canais que eu vou ter lá. É uma coisa que a gente vai ver lá na frente, quando tu vai pegar um sinal rápido, um sinal devagar, junto, vai dar problema. Exato, porque se tu botar um tempo grande, vai ficar ruim um sinal rápido. Um sinal rápido. Se você colocar um tempo curto demais, vamos rápido demais, né? Vamos dar um exemplo, sonda e bico. Tu botar os dois juntos, não vai dar pra ter uma melhor precisão com eles. Exato, e isso aí a gente vai trazer quando a gente trabalhar mais canais ao mesmo tempo e fazer essa análise de sinais aí. E é legal comentar dentro dessa linha de raciocínio, né? Então, o primeiro desafio é saber qual é a tensão que eu devo selecionar, a tensão por divisão, por quadradinho, e qual é o tempo que eu devo selecionar. Esse é o grande desafio. E se você selecionar errado, sabe o que acontece, pessoal? Se você selecionar errado, pode acontecer de você não enxergar nada, porque você está fora do gráfico. Pode acontecer de você estar muito longe do sinal, ou seja, você colocou um tempo muito grande e vai aparecer só um borrão na tela, vai aparecer um monte de chuviscado. Tá pintado, né? Tá pintado. E pode acontecer de aparecer só retas, porque você tá muito perto do sinal. Tipo, um SPA tá muito perto. Tá muito perto. Porque, por exemplo, uma curva, ó, vamos supor que eu tenho uma curva, tá? A curva. Eu tenho uma curva aqui, tá? Toda curva, se eu começar a aproximar dela, ela é uma curva, daqui até aqui. Se eu aproximar dela nesse ponto aqui, ela já é menos curva. Mais ainda, quanto mais eu dou zoom na curva, toda curva vira uma reta. Se eu pegar pedacinhos pequenos, ela vai... Se eu for separando, uma curva é um monte de pequenas retinhas emendadas. Então, se você se aproximar demais, você vai ver tudo reta. Se você se afastar demais, você vai ver um embaralhado. Quer ver um exemplo? Bota, depois nós vamos explicar essas configurações, mas é tudo sobre configurar o tempo e a tensão. Senão o único pecado que vai acontecer, não queima nada, não acontece nada. Você não vai enxergar o gráfico. Que nem no multímetro, né? Às vezes um dos problemas que tu pode ter é tu achar que tem um problema ali, né? O sinal, não, isso aqui é o problema. O cara vê um negócio tudo borrado e fala, pô, tá com defeito, olha só. Não, cara, você configurou errado. Tá com interferência, né? Exatamente. Então a primeira coisa é aprender... Quer ver? Por exemplo... Exatamente. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui prático. Eu entrei num oscilograma padrão aqui que a doutora coletou, de um Citroën C3 2021.6, aquele Valeu V46. Olha só, o gráfico de cima é o sinal do sensor de rotação e o de baixo é o de fase. Então aquele que tá tudo chuviscado ali, parece um borrão, aquilo ali são os dentes da roda fônica. E olha só, o tempo que está selecionado para essa coleta, que eu vou dar um zoom aqui, ó, o tempo por divisão, ó, ele está selecionado aqui, ó, 50 milissegundos por divisão. Então a minha taxa ali é a cada quadradinho a 50 milissegundos. Agora olha o que eu fiz, e a tensão, que ali é o canal A, depois vamos explicar melhor o que é isso, a tensão está em 2 volts. Olha só, no próximo gráfico, e o gráfico tá assim, né, eu não consigo ver os dentes da roda fônica aqui, tá vendo, ó? É um chuviscadão.
porque eu tô a 50 milissegundos. Agora eu vou mudar o gráfico, vou pegar o próximo. Ó. O próximo, ele já está a 20 milissegundos. Pera, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tá a 20 milissegundos. Você pode ver que a 20 milissegundos, eu cheguei, é como se eu chegasse mais perto do gráfico. Você tá vendo que já dá pra ver os dentinhos, ó. Dá pra ver o vão da roda fônica, que é ali onde tem aquele intervalo ali, ó. Que tem um pico maior, tem um vão. E depois dá pra ver os dentes. Se bobear, aí dá até pra você contar que essa roda fônica tem 58 menos 2 dentes. E se eu chegar mais perto ainda, como é que eu chego mais perto? Eu vou mudar o tempo aqui, ó. O tempo tava 20 milissegundos, eu vou botar em 10 agora, ó. Botei em 10 milissegundos. Olha o gráfico, ó. Ficou bem mais evidente. Eu consigo ver os dentes com detalhe. E eu não sei se tem um mais perto ainda. Deixa eu ver. Tem um mais perto ainda. Agora mais detalhe ainda, ó. Então o que eu fiz pra roda fônica vir chegando mais perto? Eu fui diminuindo o tempo. Então é como se eu fosse dando zoom. Mas não é só o tempo que você tem que configurar. Você tem que configurar a tensão. Você tem que posicionar aonde está o zero do gráfico. Tem um monte de configurações, mas a primeira coisa que eu queria falar para quem não sabe nada é que o tempo por divisão, ele vai te jogar ou mais para dentro do gráfico ou mais para fora. E se eu continuar diminuindo o tempo tá em 5. Se eu diminuir para 1 milissegundo, para meio milissegundo, para 0,1 milissegundo, sabe que vai virar aquele gráfico ali? Vai virar uma reta. Uhum. Porque eu cheguei muito perto do gráfico. Então o tempo é importante, a tensão. Então vai lá, Mike, explica aí. É isso. Então, aqui no slide agora, a gente pode ver que a gente fez aqui uma demonstração de 10 volts por divisão, uma escala onde a gente colocou a tensão 10 volts por divisão. Então, o que quer dizer? Que cada quadradinho desse na vertical, ele tem 10 volts. Então quer dizer que, Maico, nesse quadradinho aqui, se o sinal tivesse aqui, vamos esquecer o sinal ali, vamos dizer que é menos 10. Se ele tivesse aqui, ele teria 10 volts. Exato. E se ele pular pra cá? 20. 20 que ele vai pegar os 10 mais 10. Os 10 ali. Beleza. Se eu for pro próximo? 30. Então quer dizer que cada quadradinho desse, vamos dizer que o sinal tá aqui nessa parte aqui, ele já tem 30 volts. Isso. Então cada quadradinho desse vale 10 volts. 10 volts. Então até aqui a gente tem, né? Ó, 10 volts por divisão. Então quer dizer que cada quadradinho desse é uma divisão, né? Então, por exemplo, eu tenho a linha do zero, que é a minha base, a minha referência. Dali para cima eu tenho tensão positiva e dali para baixo eu tenho tensão negativa. Então, se eu tiver um sinal ali, ó, que ele começa lá no zero, ali no zero. Aqui no zero. E aí ele sobe, vai até lá no final do gráfico e volta. A quantos volts ele foi? Qual é o pico? Pessoal, esse termo, o ponto mais alto de um sinal, a gente chama ele de pico. E o ponto mais baixo, a gente chama ele de vale. Então, se eu tenho um sinal de pico que vai até lá o final da escala, ó, mostra o desenho ele foi construindo, subindo, subiu, bateu aqui. Bateu e voltou. Ele chegou lá bem certinho e voltou. Qual foi o pico desse sinal, galera? Nesse mesmo papel quadriculado aí, se a gente fosse lá no osciloscópio e mudasse a configuração, em vez de 10 por divisão, botasse 5, o mesmo sinal que, vamos supor bate que o sinal, no topo lá de novo. Eu tivesse um sinal, outro sinal, não o mesmo, né? Eu tivesse outro sinal que ele fosse, batesse lá em cima certinho e voltasse. Esse sinal ele já estaria, nesse segundo exemplo, dando um pico de 20 volts. Exato. Agora, se eu pegasse o meu primeiro sinal, que o pico dele era 40 volts, e botasse na escala de 5, o que ia acontecer? O sinal ia vir, ele ia estourar o gráfico, ele ia embora, ia sumir, eu não ia ver a ponta, eu não ia ver o pico. Uhum. Porque está mal configurado. Ele ia cortando, né? Ele ia sair fora, ele ia sair fora da escala. Vamos só continuar aqui. Mas dentro desse 10 volts, ele também é dividido. Vamos dizer que o sinal não tá... Vamos dar um exemplo, porque normalmente o que acontece no sinal, às vezes ele não fica bonitinho aqui, bem em cima da linha ali pra te olhar, que é... Vamos dar um exemplo aqui, 20 volts certinho. Às vezes o sinal ele fica no meio aqui, ó. Então, esses quadradinhos aqui, eles também são graduados também. Depende de qual parte que ele tá aqui, ele vai ter uma tensão diferente. Ele vai somando essa tensão. Então, cada quadradinho desse é quadriculado. Isso aqui normalmente a gente não se apega muito, mas é só pra te saber que ali dentro ele é graduado também. Então, aqui é como se fosse, se contasse de 1 a 10 aqui dentro de cada quadradinho desse. Uhum. Então, se tu chegar ao sinal mais ou menos... Desculpa, Nathan, pode falar. Eu ia dizer, a gente sabe que o quadrado tem 10, então vamos dizer que o sinal tem foi até a metade do quadrado, dentro, né?
a gente sabe que foi 5. Só pelo visual ali. Tem alguns osciloscópios que até tem a escala graduadinha do lado, tem, você falou, né? Tem alguns que tem a graduadinha. Uma outra coisa também, cada vez mais, o próprio software, para ficar mais visual e didático para a pessoa, ele também vai colocar, por exemplo, para você lá, você tem as ferramentas que você consegue adicionar a máxima do sinal, média do sinal, mínima, frequência, que a gente vai trazer ao longo das lives também. Você consegue botar o cursor em cima do sinal, ele fala quantos volts que tem ali. Isso. Porque o software vai ficando muito legal, né, pessoal? Então, assim, nós vamos ensinar o pior cenário. Que é... Vamos dizer que a onda fizesse isso aqui, ó. Ela saísse daqui de baixo, fosse subindo, passou a linha do zero, bateu aqui no pico e volta aqui embaixo. Ou seja, de pico a vale, o vale dela é ali embaixo, o pico é lá em cima. Isso. Qual seria a tensão que teria ali? Qual o máximo de tensão que eu conseguiria ler? Essa, praticamente uma senoide, né? Ela pega a mínima ali, vai até lá em cima. Essa tensão de pico a pico aqui, quanto é que ela deu aí? Não tem 10 volts por divisão? Cada quadradinho desse aqui não é 10 volts? Então vamos contar quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se tu pensar aqui, ele tem 80 volts. Ele vai passar pelos 8 quadradinhos. Ah, mas é negativo. Mas meu sinal tá saindo de baixo. Eu perguntei quantos tem no total. Eu não perguntei se era positivo ou negativo. Foi de menos 40 a mais 40, né? Ele foi de menos 40 a mais 40. Então isso, a amplitude dele total é 80 volts. Mas se tu me perguntar quantos positivo foi, beleza, aí é 40. O pico positivo foi 40, mas o total da escala foi 80 volts. De pico a pico aí, né? De pico a pico é 80. Então essa é a primeira ideia que a gente queria pra te fixar isso aí. Tem que contar os quadradinhos. Aí tem alguns ali mais avançados, pessoal que já é piloto. Vai de menos 40 a mais 40. Isso, aí o cara já teve uma visão melhor ainda. Né? Não, que funciona bem. A gente só queria que tu pegasse essa ideia que cada quadradinho vale 10. Então, independente do sinal nesse caso ali. Isso aqui, galera, o importante é saber o conceito de você olhar para a grade do equipamento ali, olhar para as configurações dele e saber a linha do zero, o que tem para cima, o que tem para baixo, divisão, para depois você conseguir mexer na tensão e saber qual que é o tipo de sinal que você vai coletar. Por exemplo, vou coletar um sinal que ele tem amplitude máxima de 5 volts, eu não vou botar uma escala aí de 10 volts por divisão. Exatamente. Eu vou jogar a escala por divisão lá para baixo. Como eu tenho 4 aqui, 2 volts por divisão, talvez, para ficar um gráfico bem legal para eu fazer essa coleta. Uma coisa que o Mike falou que é bem legal, que é um detalhe bem importante, às vezes o cara confunde a divisão pela amplitude de sinal que ele vai ter. Vamos dar exemplo que eu vou medir 5 volts. Um sinal que seja 5 volts. Não quer dizer que não pode ser 5 volts por divisão, porque senão tu faz só um quadradinho desse, tu não vai ter precisão nenhuma. Você vai estar trabalhando com o sinal dentro de um quadradinho pequenininho. Você precisa aproveitar. Tu precisa aproveitar o máximo do teu grid aqui, ó. Isso. Então, acontece, tu vai, vou medir um sinal de 5 volts. Eu vou botar o máximo dele aqui, 8, 10, depende do osciloscópio, tu vai cada divisão aqui pode ter, vamos dizer que tem 2 por divisão aqui que vai dar 8 volts. Então tu vai usar para ele ficar um sinal mais visível. Se tu usar se teu sinal tem 5 volts, se tu usar uma escala de 5 volts, cada quadradinho aqui ele vai ter 5 volts, teu sinal vai estar dentro de um quadradinho, tu não vai conseguir, se ele for oscilar, tu não vai conseguir ter uma precisão dele. Então esse é um detalhe importante, para não confundir isso. A amplitude do teu sinal é o quanto tu vai olhar, meu sinal tem 5 volts, então eu vou fazer uma divisão de quadradinho menor, para mim poder ter uma precisão nele. Porque falou, não, mas pera aí, não entendi porque tem menos. Não entendi porque tem menos. É mais ou menos assim, Heitor, é por questão só de referência. A gente tem ali no meio, a gente estabeleceu como o zero. E aí, em osciloscópio, tudo que é para cima do zero é positivo e tudo que é para baixo do zero é negativo, por questão de padrão, de padronização. Entendeu? É por padrão, né? Então, o sinal abaixo do zero é negativo. Não, só um exemplo, quando tu vai medir uma senoide, ela vai ser a parte positiva e a parte negativa. Então, poderia se arbitrar diferente, mas é assim que se constrói, é assim que se... padrão por padrão é assim, né? Exatamente. Se eu plugar as garras do meu osciloscópio nesse gráfico que tá aí, na bateria de 12 volts, quando eu medir 12 volts, vai ficar para a parte superior. Mas se eu inverter as garras, eu tô dando tensão negativa, vai para menos 12. Então a tela ela serve para te mostrar. E nós vamos fazer essas medições também depois. E eletrônica de bancada e fonte de bancada, você tem... É a mesma ideia do multímetro, né? Se tu botar o multímetro na bateria vai dar 12, se tu botar ele invertido a coisa vai dar menos 12. É muito parecida a ideia. Isso aí. E nos sensores do veículo a gente encontra sinais que tem tensão negativa, positiva, né? Todos os você vai pegar a bomba... as alternadas também, né? Isso. Vai pegar alguns sinais. Tem a bomba trifásica. Isso, exatamente. Depende do sinal, tu vai pegar alguma coisa negativa. Então aqui a gente tem a configuração de escala de tensão máxima e até a gente colocou, né? Qual que é o valor da tensão máxima que pode ser exibida nessa tela do equipamento.
Então, por exemplo, existem alguns equipamentos que em vez de você setar lá a tensão, ela não vai setar por divisão ali, ela não vai, que nem no gráfico anterior aqui, ó, deixa eu só voltar. Por exemplo, tem alguns equipamentos que tá lá, você consegue configurar a tensão por divisão, por quadradinho. Então, você vai lá, seta 10 volts, ele vai jogar 10 em cada divisão. Já é um pouco diferente desse aqui, que esse daqui é a configuração de escala de tensão máxima, ou seja, você coloca uma tensão lá, você configura, você seta com uma tensão, ele vai pegar aquela tensão que você setou e ele vai distribuir entre as divisões aqui da grade do osciloscópio. Então a gente tem essas funções diferentes de alguns equipamentos. Então, né? Mas a pergunta ali pra galera do chat, qual é a tensão que vai chegar máxima ali? Qual que é a tensão? Por exemplo, se eu fosse agora setar lá no equipamento, qual que é a tensão máxima aqui para ele fazer essa divisão entre as escalas, qual que seria a tensão que eu iria setar lá no equipamento? Lá. Ó, a galera ficou entre o 10 e o 20. Pessoal, mas o raciocínio é isso daí mesmo. Porque o que o pessoal botou? Quem colocou 20 somou com o de baixo. E quem colocou 10 pegou o setup ali somente da parte superior, provavelmente acima do zero. É que a pergunta mudou um pouquinho da outra, né? Exato. A pergunta anterior era quantos volts eu consigo por chegar? Divisão, total, né? Do total. Essa pergunta é qual a tensão máxima que eu chego. Isso. Então a parte de baixo não conta, porque ela é negativa. Então a tensão máxima que eu vou chegar vai ser 10 volts. Quando a gente seta lá no equipamento, no osciloscópio, se a gente botar 10 volts, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a referência do zero, vai jogar 10 volts e vai distribuir nas divisões superiores e depois os outros 10 volts, menos 10 distribuir na parte inferior.